Seja bem-vindo a você que é da família do SCA Brasil, está mais uma vez aqui na SCA TV, nesta terça-feira, para mais um Por Trás das Traves. Toda terça a gente traz algum personagem aqui para falar um pouquinho sobre os bastidores, sobre tudo que acontece além de dentro do campo, né? Na verdade, o que a gente vai falar hoje aqui é dentro do campo, mas é uma pessoa que não costuma dar entrevista como você está acostumado. É um programa com oferecimento do Grupo LPM, que é uma referência como integrador no ramo de tecnologia, trazendo aí serviço de excelência tanto no setor privado quanto no setor público. Quer conhecer melhor? GrupoLPM.com.br. Também, revista Empreenda Esportes, vou mostrar aqui para você a edição de número 1, a número 2 está digital lá no site que eu já vou te passar. Empreenda Esportes traz aí a garra da galera que funciona fora dos campos e das quadras, que faz tudo acontecer. Os empreendedores do esporte estão aqui nessa revista, tá bom? E ainda tem colunista aqui do SCA Brasil aqui dentro da revista também. Essa é a edição de número 1, a número 2 está digital no site empreendarevista.com.br, tá bom? Você pode ser assinante da revista e ainda por cima vai ajudar a Fundação Edmilson, beleza? Hoje eu tô aqui com o Thiago, que é treinador de goleiro. A gente já teve um treinador de goleiro aqui. Sim. Né? E agora mais um treinador de goleiro. Tiagão, seja bem-vindo, cara, SCA TV. Obrigado, eu que agradeço o suporte, o apoio e todo mundo aí agradecer pelo convite. O João já veio aqui falar um pouquinho sobre a função de vocês, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua experiência como treinador de goleiro, né? Primeiro fala um pouco da sua história e a gente entra num assunto, como é que começou esse negócio de querer ser treinador de goleiro, seus estudos, até chegar aqui ao SCA. Na verdade, assim, né? Acho que todo preparador de goleiro já jogou no gol, né? Assim, não é uma regra, mas a maioria das vezes é mais ou menos isso que acontece. Eu fui atleta de base, na verdade, vou começar pelo início. Eu sou da cidade de São Roque, que é próximo aqui a Santana, né? Então eu joguei a parte da base, de formação minha, por São Roque. Tem um clube atlético paulistano, que até a gente acabou enfrentando esses tempos atrás no Paulista Cup. Joguei desde os 11 até os 16, 17 anos do paulistano. E tem um outro clube em São Roque chamado Grêmio União São Roquense, que eu também tive passagem, essas coisas assim. Mas encerrei como um atleta de base, não cheguei a nível profissional. Faltava um pouquinho de técnica, faltava um pouquinho de talento, faltava um pouquinho de altura. Então você vai chegando... São natural. Poucos chegam lá, cara. São poucos que chegam, né? A porcentagem é minúscula, né, de jogadores que se tornam profissional. Nós tivemos um dado sobre isso, que 95% de todos os atletas de base do Brasil não se formam profissional. Então é um número esmagador, assim, é uma coisa absurda. Eu faço parte desses 95%. Mas enfim, daí com 18 anos... Desculpa. Com 18 anos, acabei encerrando a carreira como atleta de base e fui estudar e fui fazer outras coisas da vida. Sempre mantive a parte de futebol, né? Meu pai é técnico de natação desse clube de São Roque, do Grêmio União São Roquense. Então, desde pequeno, eu me via inserido em competições. Assim. Uma das minhas primeiras memórias é de estar junto com eles na beira da piscina, participando de jogos regionais, de campeonato paulista, de campeonato brasileiro de natação. Então eu sempre estive no meio esportivo. E quando acabei a parte como atleta, eu também me mantive jogando como amador, na várzea, né? Mas sempre me mantive ativo. Fazia de vez em quando meus treinos com o meu irmão, que meu irmão também é goleiro. Talvez o melhor goleiro da família, mas não pode ficar sabendo disso. Mais novo? Mais novo. Então a gente sempre manteve os treinamentos de forma mais amadora, assim, né? Enfim. Fui estudar, fui fazer outras coisas, acabei conhecendo, já tinha um amigo que treinava, o Evandro, e comecei a fazer treinos com eles nos campos de várzea por São Roque. Acabamos conhecendo mais um preparador de goleiros, começamos a fazer esse treino daí mais específico, vamos dizer assim, em um clube em Mairinque, o Casme, de Mairinque, que acho que o Baldora tem passagem por lá, o Luanzinho tem passagem por lá, que São Roque e Mairinque é bem próximo, né? Nós acabamos conversando com esse clube e conseguimos um espaço dentro do Casme, e daí montamos nossa primeira academia de goleiro. Eu e mais 2 sócios.
Fizemos esse trabalho na Academia de Goleiro em Mairink e recebemos um convite daí do Paulistano, de São Roque. O Tuchê, que é presidente lá, convidou a gente para montar uma academia em São Roque de goleiros. Nessa época você tinha alguma formação acadêmica já ou não? Não, eu na verdade sou formado em publicidade e propaganda. Nessa época eu trabalhava com publicidade e propaganda e tinha como, vamos dizer assim, como um hobby, como segundo emprego, vamos dizer assim, a parte da Academia de Goleiros. Com a sua experiência como goleiro. Isso, como atleta, e replicava aquilo que a gente aprendia e exercitou no dia a dia. Claro. Daí acabamos tendo alguns problemas com preparadores na região de São Roque, falta de mão de obra e tudo mais. Daí eu comecei a suprir essa necessidade de preparador dentro dessa academia. Nos primeiros treinos é aquilo lá, né? Faz o que a gente sabia fazer. Eu falei, não, isso não tá legal, vamos ir atrás para aprender e estudar como preparador de goleiro. Porque ser preparador de goleiro é uma coisa e ser goleiro é coisa diferente. Exatamente. Apesar de a gente ter mais ou menos não, você está envolvido naquele mundo, são coisas distintas. E daí eu fui fazer um curso na Academia do Zete, na Fechando o Gol, com o Felipe Rodrigues, que hoje é coordenador técnico do São Paulo. Então, acabei lá, fiz o meu primeiro curso como preparador de goleiro. E a partir daí comecei a fazer outros cursos, fiz o curso, sou licenciado pela BTG, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Goleiros, também fiz um curso deles na USP. Comecei a fazer, teve um curso pela Unisport, também em São Paulo, que também sempre voltado para a preparação de goleiros. E surgiu a oportunidade de fazer o curso da licença B, de preparadores de goleiros da CBF. E eu fui fazer esse curso. Só uma pausa só para quem está assistindo e tem o desejo de fazer. E eu também gosto muito de estudar, então claro. Eu sempre pergunto, né? Precisa ter algum direcionamento para entrar nesses cursos ou qualquer pessoa pode ter acesso? A maioria dos cursos qualquer pessoa pode ter acesso. Por exemplo, o curso da CBF já é um pouco mais específico. Ou você tem que ser formado em educação física. Então por isso que eu pergunto. Ou estar cursando, ou eles têm uma parte que, se você trabalha, acho que há 3 ou 4, alguma coisa, acho que há 4 ou 5 anos, já com preparador de goleiros, você pode fazer o curso. Entendi. E daí acabei indo fazendo esse curso de preparação de goleiros para base em Porto Alegre. E acabei me formando e tudo mais. Continuei com a Academia de Goleiros em São Roque e abrimos uma Academia de Goleiros em Sorocaba. Então, além daqui do SCA, eu ainda, durante a noite, na semana, ou tô dando aula em São Roque, na número 1 de São Roque, na N1 em São Roque, ou estou dando aula na N1 em Sorocaba. Então, eu saio da preparação de goleiro e vou para mais preparação de goleiro. Daí, na parte da noite, ou em Sorocaba... o dia inteiro trabalhando, preparando goleiro, né, cara? É o dia inteiro. A parte da manhã... eu fico em casa com meu filho, tenho um filhinho de 5 anos, acabo ficando, mas a partir da parte da tarde a gente já entra no mundo de futebol, no mundo de preparação de goleiro e vai até as 10 e pouco da noite. Pô, que legal, hoje vocês têm então duas academias. Isso, 2 academias, uma em São Roque e uma em Sorocaba, uma unidade de São Roque e uma unidade de Sorocaba. Show de bola. É legal. A de São Roque, quando vocês abriram? Foi a primeira? Na verdade a primeira teve a transição em Mairink, né, então que eu tô com preparação de goleiros já fazem 7 anos. Em São Roque a gente está há 6 anos, em Sorocaba está há 4 anos. E você chegou como no SCA Brasil? Na verdade, pelo curso fiz o curso, já conheci o SCA pelo projeto ainda que era Sky na época, né? Lá atrás e tudo mais. E um dia navegando eu vi que eles tinham aberto a parte para se fazer, passar etapas, né? Para se fazer como se fosse... Metodologias? Não, eles abriram como se fosse uma vaga para preparação de goleiros. Ah, tá, um processo seletivo. Isso, processo seletivo, exatamente. Abriram o processo seletivo dos profissionais de goleiros. Nessa época eu estava no Paulistano, lá em São Roque, como preparador de goleiros. Abriu a vaga, entrei em contato com o João, mandei a parte de estudo, né, de currículo, essas coisas mais, e fui passando etapas. Passei na primeira entrevista com o João e com o Edu na época. Depois nós fizemos... ele pediu pra gente preparar um treino por escrito. Fizemos o treino, viemos aplicar o treino, ficamos uma semana em experiência e a partir daí foi fluindo. Daí fiquei 6 meses em estágio. Fazem hoje 10 dias que eu faço parte do quadro funcionário do SCA. Então sou um funcionário novo, vamos dizer assim. Novo, entre aspas, né? Exatamente. Já conhece bem a casa, mas lá no papel é novo ainda. Já tem 6 meses, quase 7. Mas realmente como funcionário, como parte do quadro, faz pouco tempo. Show de bola. E, cara, me fala o seguinte, você dá aula na academia e no clube. Isso. Tem diferença? Muita.
Muita diferença. Cite algumas. A parte de cobrança é muito maior no alto rendimento. É uma coisa que quando eu cheguei aqui, o João até... Já te alertou? São dicas de toque e outras. Você tem que aprender, né? São mundos diferentes. Então tem que melhorar, tem que evoluir. São cobranças que a gente faz de formas diferentes, porque um é aluno e o outro é um atleta. Então tem níveis diferentes. Níveis de entendimento de exercícios são diferentes. Habilidades técnicas não vou nem falar, porque apesar de em alguns momentos, por exemplo, eu tenho uma turminha de manhã que é o alto rendimento. São atletas que vêm de outros clubes, que estão em férias ou fazendo transição de categoria, que acaba treinando comigo. Então, são coisas diferentes. Mas o meu dia a dia de alunos, por exemplo, o meu aluno mais novo tem 7 anos. Eu acho que, se não me engano, é o Luquinhas lá em Sorocaba. Meu aluno mais velho, eu já cheguei a ter alunos de 55 anos. Olha Então, só. você não pode aplicar a mesma aula para um aluno de 6, para um aluno de 56 e para um atleta de 17. São coisas diferentes que a gente modula e adapta conforme vem a necessidade. A parte, por exemplo, a parte do coletivo eu não tenho na academia de goleiros. Aqui, na nossa metodologia, o goleiro é inserido no jogo. Ele tem que fazer os trabalhos coletivos, a gente tem que pensar movimentações específicas para eles, para o jogo coletivo, que apesar do goleiro praticamente fazer um treinamento de um outro esporte, ele está inserido dentro do futebol. Sim. Ele tem que participar do futebol. Então, são essas coisinhas que você tem que mudar, você tem que se adaptar, tem que evoluir. Na academia, às vezes, a gente pega crianças ou adolescentes que a gente sabe que queria estar jogando videogame, mas que está lá porque ou por imposição do pai, ou porque é necessário se fazer uma atividade física. Então, você tem que saber levar, né? Aqui, dependendo do treino, você pega um goleiro um pouquinho mais abaixo, você sabe que você tem que dar uma motivada um pouco a mais, chegar um pouquinho mais firme. Tem goleiro que você tem que soltar um pouquinho, falou, calma, peraí, não é assim. Relaxa a cabeça, você sabe fazer o movimento, é só trabalhar um pouco melhor, vamos lá. Então, além de ser alunos e atletas, tem coisas específicas de alunos e tem coisas específicas de atletas dentro da própria categoria. Você pega, apesar do goleiro se parecer muito, né? O goleiro titular geralmente se parece muito com o reserva, que se parece muito com o terceiro goleiro, principalmente na parte psicológica, na parte, né, assim, de gostar do treino, de querer entender um pouco mais, mas eles têm características diferentes entre eles. E às vezes você tem que, né, moldar conforme a pessoa, são indivíduos diferentes, né? Então é natural. Na academia, vocês treinam individual? Ou tem grupos, assim, de categorias? Tem categorias. Não dá para uma criança treinar junto com um adulto, linguajar, essas coisas assim. Dependendo do nível esportivo, por exemplo, eu tenho alunos de 16 anos que já treinam com adultos sem problema nenhum. Que daí, níveis técnicos, a parte da cabeça, né, de cognitivo e tudo mais, mas geralmente a gente separa por grupos, tem como se fosse aqui, tem o sub-13, o sub-15, sub-17, tem um adulto que é livre, tem um misto, tem um alto rendimento, então tem níveis também diferentes. O que a gente consegue fazer, assim, às vezes numa turma de aula, na academia, eu consigo ter níveis um pouquinho diferentes um do outro, porque a movimentação que a gente faz no gol, como sou eu preparador de goleiro, eu sei que eu consigo forçar um pouquinho mais a bola para tal goleiro. Esse outro goleiro tem uma dificuldade de queda a meia altura, então vamos trabalhar isso, mas não vamos colocar muita força, vamos diminuir a velocidade da bola, vamos diminuir o número de repetições pelo tipo físico. Então a gente consegue trabalhar níveis diferentes numa mesma aula. E vocês que são preparadores de goleiro, precisam treinar para treinar? Precisa muito, então, cara, é uma coisa assim... O João disse que tem muito interesse em conseguir bater com as duas pernas, né? Não, ele já faz isso? Não, faz de forma, não é... Então, mas ele fala que ele ainda se esforça pra... Mas a canhota do João é espetacular. Tanto a canhota quanto a direita vai que é uma beleza. Então, eu ainda sinto um pouquinho de dificuldade na esquerda, mas trabalho, porque você tem que trabalhar. Né, cara? Você precisa. E replicar o jogo, né? Você não vai enfrentar jogador canhoto. Exatamente. Muda. Tem estatísticas de esportes diferentes, é claro, mas que no handball, a diferença do atacante canhoto, no vôlei, a diferença do atacante canhoto é absurdo pro destro. Para marcação do bloqueio, no handball também, a marcação do canhoto, é a mesma coisa no futebol. O bate de perna esquerda é diferente do bate da perna direita. Onde você está posicionado no campo, você vai fazer um cruzamento do lado direito com a perna esquerda, a bola vem de um jeito. Você vai fazer o cruzamento do lado direito, a bola vem de outro jeito. Então é necessário você conseguir trabalhar com as duas pernas.
Eu tento, o João consegue. Mas você vai conseguir também. Ah, não, a ideia é ir trabalhar. E assim, cara, o que eu vejo assim, eu sinto isso no dia a dia e vejo pelos atletas mais velhos. Eu pego atletas, vamos dizer assim, de 40 anos. Ah, eu não consigo fazer a entrada em 4 apoios ou a antiga cama, sabe? Aquele movimento que se faz, que a turma deita no chão, que é um movimento que quem tá de fora vê que é um movimento simples, e não é, um movimento técnico de membros inferiores, membros superiores, e é difícil. Daí você pega um atleta, um aluno mais velho que só faz com uma perna, com essa outra perna não consegue fazer. Não, consegue, repete, pensa, calma, vamos dividir o movimento em algumas, parte 1, parte 2, parte 3, depois a gente junta tudo, agora faz se movimentando. Então assim, nada mais é do que repetição. Tudo na vida é se repetir, testar, errar, repetir, tentar, errar, repetir. Uma hora sai. Tem uma dificuldade padrão de goleiro, assim, que você identificou assim, que, putz, isso daqui eles demoram mais pra pegar? Não, assim, o que acontece é o contrário. Geralmente, os mais novos pegam de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. A gente fala que é uma esponjinha. Você faz eles nunca fizeram exercício. Tanto... O que é mais novos? Pessoas mais novas, crianças, assim, por exemplo, você pega uma criança de 10 anos de idade... Porque na idade que eu tô, 20 é mais novo. Não. Não, pra mim também, 20 é um absurdo, né? Não viu a Copa de 94, pra mim eu fico, como você não viu 94? Tá louco. Puta, mas enfim... daí nem eu vi. Então, 94 você não viu. Mas as crianças, por exemplo, você pega crianças de 10 anos, nunca fiz na vida. Daí você vai lá e explica. Daí ela erra. Daí você vai lá e demonstra. Dela acerta, dela repete aquilo por 3 vezes. Já tá fazendo melhor que você. Caramba. Você fala assim, cara, é muito, tem uma facilidade muito absurdo. Os mais velhos ao contrário, os mais velhos eles vêm com alguns vícios. A movimentação de gesto da mão errada, cotovelo muito aberto na hora de fazer a pegada, coisas desse sentido que você repete. Eles erram. Pensa, fecha o cotovelo, ó, o dedão com o dedão, acerta essa perna na entrada em 4 apoios e fica ali 2 mesinhos errando. Daí eles aprendem, eles não fazem mais errado. Porque daí a memória muscular já adquiriu, já faz a movimentação, já não tem mais medo de se errar aquele movimento. Então, o que eu vejo assim, é o que eu falei lá atrás, repetição. Se você começa a repetir de forma técnica correta, né? Você vai evoluir, você vai melhorar, não tem segredo. Vamos imaginar aí, fazer um exercício de imaginação. O Joãozinho, não, Joãozinho não, que tem o João Pedro aqui. O Pedrinho, não, é João Pedro. Dá na mesma. Então, sei lá, o Cleitinho é o goleiro que tem 17 anos, 17 anos de idade. Mas ele não é goleiro. Ah, jogo na linha, mas agora eu quero ser goleiro. Mas já tem 17 para 20 anos. Ele pode vir a ser um grande goleiro sem ter nada, vindo zero? Cara, é assim, são casos mais raros, mas existe. Por exemplo, nesse curso da CBF, um dos palestrantes pra gente, um dos professores, foi o Cláudio Tafarel. Ele jogava vôlei. Ele foi fazer uma na época, vamos peneira, falar antigamente, porque o carona dele, que ele pegava para ir pro vôlei, foi fazer uma peneira. Não sei se, acho que foi no Inter. Não, o carona foi fazer uma peneira no Grêmio e o carona não passou no Grêmio. Daí na semana seguinte, esse cara foi fazer uma no Inter e falou, eu tô aqui, vou fazer. Foi e ficou. Se não me engano, com 16, 17 anos. Acho que o caso do Rogério Ceni também é algo parecido com isso. São coisas raras. Assim, o cara já tem uma aptidão atlética diferente de outro esporte, já vinha do vôlei, ou do basquete, ou de coisa assim. Difícil é você pegar um menino de 17 anos que nunca fez nada e querer daí, com 22 anos, se tornar profissional. É raro. Não vou falar que é impossível, mas é muito raro. Agora, outra coisa é você ter um atleta que tem um tempo de bola, uma movimentação parecida de algum outro tipo de esporte, fazer a transição para o futebol. O Neuer teve passagens pelo handball. Então, assim, como goleiro de handball, é um outro esporte? Mas tem coisas que ele faz até hoje. O X que ele faz, né, que é a saída em X, que também se vem do handball, que é uma coisa... mais antiga, o X que ele faz, se você vê, é uma movimentação praticamente do handball. Ele faz no chão, mas eu acho que ele é um dos poucos que faz a maioria das defesas que o pessoal destaca dele é o X, né? Não só dele, né? O europeu tem muito isso, né? Esse X veio do handball, porque o tiro era por cima, né? O chute era por cima, com a mão por cima, e você tem que fazer essa movimentação com a perna encostando com a mão lá, umas coisas absurdas que o goleiro do handball faz. Mas, e daí se eu não me engano, a história é de um preparador
preparador de goleiros de handball, daí na Espanha, que começou a treinar um time de futsal na Espanha, que começou a perceber que esse X no handball começava a se fazer executar no futsal, né? Na época, futebol de salão. Só que o tiro vem de cima de handball, do futsal vem de baixo. Como é que eu faço? Então a movimentação é de cima para baixo. De baixo para cima. Diferente do handball, que começa lá em cima. Sim. Então se adapta a uma movimentação de um outro esporte que vem pro futsal e que depois veio pro futebol de campo, que tem assim uma eficácia pro goleiro muito grande. Então assim, são evolução, da evolução, da evolução. Você já então, deu aula para quem joga no futsal? Já. Temos o JP, se eu não me engano. Né, não, assim... O que eu vejo é assim... O JP começou no futsal, né, no Palmeiras. Temos o Lucas também, Moraes, que também começou. Eu tenho atletas nas academias que também começam no futsal. Você vê que o futsal, eles trazem muito isso. Esse X deles é absurdo, assim, é espetacular. Mas existem os prós e existem os contras. Tem que se adaptar. Mas o que eu vejo, assim, talvez o careca que vem daqui a pouco consiga explicar melhor sobre isso. Mas o que eu vejo, o João também pode me corrigir se eu estiver errado. O atleta que vem do futsal para o futebol de campo se adapta muito bem. O gol é maior, a movimentação é diferente, tem coisas que, não dá para fazer o espacate que eles são acostumados a fazer no futsal, no futebol de campo. Não, você tem que fazer uma queda lateral. É diferente, o gol é gigantesco. Você tem que se adaptar, mas é benéfico. Quando o atleta começa no futsal, eu vejo como benéfico migrar para o futebol de campo. Agora, o contrário, eu já não posso garantir que funcione. Quando o menino sai do futebol de campo e vai para o futsal, eu vejo mais casos de mais dificuldades, assim, e às vezes até de não conseguir realmente, porque o jogo é muito mais rápido, a bola é muito diferente, os bates são muito mais fortes e próximos, movimentação, trabalho com os pés, que é intenso o tempo inteiro. Então, você consegue trazer isso pro futebol de campo, já pro futebol de campo, pro futsal, eu já acho um pouquinho mais complicado. Boa, sensacional. Vamos continuar o papo aqui, mas deixa eu dar uma dica pra você, falar desse Big Ska Brasil, ó. Vou até virar aqui o pacotinho. Esse pacote aqui é da Futbar e Açaí, nosso parceirão aqui da SKTV, sempre manda os lanches pra gente. Você pode experimentar também o Big Ska Brasil, que é o novo lanche do Ska Brasil. A lanchonete fica aqui no centro de Santana de Parnaíba. Se você for da região, pode colar aqui, traz a galera. Tem uma TV lá, sempre tá passando futebol. Você vem aí assistir o seu time do coração. Ou ver um jogo da Champions League, que a galera adora, né? Faz um happy hour, come o lanche. E se você comer o Big Ska Brasil, você vai estar ajudando a Fundação Edmilson, tá bom? Cada lanche desse aqui reverte R$1 para a fundação. Então sempre que você for lá, pode pedir esse, porque eu garanto para você que é uma delícia. É um dos que eu mais gosto. É esse lanche aqui, eu já comi todos lá, hein? Eu tenho autoridade pra falar. Então vai no Futbar e Açaí, @Futbar e Açaí no Instagram também, se você quiser, tá bom? E falar da Air Fryer Mondial, né? Que é linda e prepara tudo sem óleo pra você. Elimine o óleo da sua vida que não faz bem pra saúde. Faça tudo na Air Fryer Mondial. Faz carne, peixe, frango, banana assada, faz bolo, pudim, arroz, faz tudo, até risoto, que eu fiquei sabendo com a Cimeia que ela faz também, lá na Air Fryer Mondial. Você sabe que Air Fryer Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Parceiraça aqui da SKTV e também da SK Brasil. Ô, Thiago, hoje na internet, cara, todo mundo aprende tudo. Claro. Né? Qualquer coisa que você quer aprender a bater um prego na parede, você entra lá no YouTube, você acha. Tutorial de prego na parede. E como pra tudo tem o tutorial pra ser goleiro. Só que assim, como tudo na internet, nem tudo dá pra aproveitar. Tem coisa que é lixo. Tem que saber separar. Tem que saber separar. E como você faz com que os garotos não vão pro seu treino, mas também olhe coisa na internet que muitas vezes não é benéfico pro goleiro, cara? Você conversa com ele sobre isso ou não? Você recomenda algum tipo de treino na internet, nas horas vagas, enfim? Não, o que eu acho é assim, tudo tem o pró e o contra. Eu acho que não adianta a gente trabalhar contra a internet, que isso não vai existir. Claro. É um caminho sem volta. Uhum. E se você usar aquilo, é de forma espetacular. Você realmente aprende muita coisa. Sim. Então, mas é preciso separar, é preciso entender. O que a gente costuma fazer, o João também, a metodologia, é realmente demonstrar e explicar o porquê de cada movimentação, demonstrar e explicar como essa movimentação é eficaz nesse tipo de lance, mostrar o erro, mostrar o acerto e fazer ele. Eu acho que assim, às vezes eu vejo o atleta, você fala, você tomou esse gol por quê? Putz, eu tomei esse gol porque eu não dei uma passada a mais, ou não cruzei a passada, ou porque eu raspei o pé e saltei com a perna oposta. Pronto. Isso quer dizer que você entendeu o porquê do seu erro. Entendeu o porquê do seu erro, que vai gerar um acerto lá na frente. Então, acho que essa conversa, essa troca de informações, essa coisa mais teórica, assim, principalmente com o preparador de goleiro e o goleiro, porque a gente fica muito próximo, né?
Diferente do Douglas, do professor Nogueira, do Leandro, que tem lá 20 e tantos atletas, pô, nós temos 4, 3. Então, você acaba tendo esse convívio mais forte com eles, não tem como, né? Então, você ter essa troca de informação, esse caminho de mão dupla, pô, professor, mas eu faço assim. Tá, mas isso tá te causando algum prejuízo? Ah, não, tá, não tá. Aí é a técnica perfeita? Não é a técnica perfeita, mas você tá resolvendo o jogo? Isso está funcionando? Mentalmente isso funciona para você? Porque às vezes tem movimentações que influencia no psicológico, na cabeça. Então, assim, precisa ter tudo, né, na vida. Você precisa ter o equilíbrio, tanto pro bem quanto pro mal. Agora, as movimentações, a gente segue uma metodologia de treino, então eu não aconselho eles pegarem vídeo e saírem fazendo. Pô, preciso melhorar, dar um exemplo aqui, precisava melhorar a saída em X do Danilo Silva, que está no Sub-14. Vamos fazer um trabalho à parte? Vamos. Pô, tem um trabalho de específico, analítico, da saída em X, que é super simples. Você ajoelha no chão, você coloca um alvo lá, você vai fazer a movimentação do X e vai tocar com o pé numa almofada, numa bola, uma coisa assim, em cima de um colchão. E depois você vai cair para trás, com o lado correto do corpo. Aprendeu a fazer o movimento? Aprendeu. Quando você tiver uma horinha lá, pô, tá descansando no chalé, ou tá aquecendo e não tá na sua movimentação durante o treino, você quer fazer aquilo ali, você faz. Ah, preciso melhorar uma saída aérea frontal. Pô, como é que começa? Começa ajoelhado, cair de frente, socar essa bola, depois a gente levanta um pouquinho. Então, assim, eu acho que tem movimentos que a gente precisa fazer para evoluir a nossa técnica. E que a gente passa para os atletas. Mas não, pega tal vídeo na internet que você vai ter um tutorial que vai ser ótimo. Às vezes, o que eu falo também é assim, quando a gente mostra o atleta treinando, às vezes ele consegue aprender vendo o vídeo dele do que vendo outra pessoa fazer. Então, essa é uma parte legal da gente ter de mostrar um treino pro atleta. JP, precisamos melhorar isso aqui, vamos fazer tal coisa? Vamos. Gui Alves, vamos fazer isso daqui, como é que você está fazendo? Olha o seu vídeo aqui, vamos evoluir. Então, isso eu acho válido, isso eu acho interessante. Eles se verem, eles evoluem. Vocês melhoram. cortam jogo a jogo, assim, alguns lances deles e tal, pra mostrar? A gente faz a parte de scout e tudo mais, né? A gente o João até fazia mais esse trabalho, mas é necessário, faz parte da rotina, né? De tentar mostrar e tudo mais. A parte de análise, né? Que a gente faz, de análise de desempenho de jogador de linha para goleiro também é importante. Legal. E o treino com os pés já faz parte do dia a dia do goleiro? Dia a dia. Porque até poucos anos atrás, acho que não tinha isso, né? Você não vai lembrar que você não viu a Copa. Mas assim, cara, eu lembro que... A Copa de 2002, que o Edmilson tava lá e ganhou também, a gente tinha 3 goleiros que só um... Não, o Marcão não bateu tiro de meta em 2002. O Marcão era horrível com os pés, o Dida era pior do que ele. Só o Rogério, que era muito bom, mas porque ele já era bom, ele era diferente. Já fazia. Ele era diferente. Mas assim, por exemplo, eu peguei a transição como atleta de base, do recuo com a mão e com o trabalho com os pés. Eu, como atleta de base, nunca fiz um exercício com os pés. Então. Algumas vezes, depois que o recuo tinha que ser feito com os pés, né, não podia mais pegar com a mão, quando o zagueiro recuava essa bola pra mim e eu dava o famoso bicão pra frente, o técnico brigava com o zagueiro. O que era pra ter dado o bicão era o zagueiro, não ter recuado pro goleiro. Hoje, você recua a bola, os goleiros têm que sair jogando. Né, a movimentação. Faz a primeira parte linha da nossa. de jogo. O Douglas treina isso diariamente. O JP treina isso diariamente. Basta ver a movimentação que ele fez contra o São Paulo. O Lucas Moraes trabalha bem isso. O Gui trabalha bem isso. O Danilo tá trabalhando bem isso. Gol do Baldória. Contra o Red Bull. Contra o Red Bull foi o lançamento do... Então, esse foi o nosso penúltimo gol, eu acho. Daí tivemos um gol contra a Ponte, certo? O do gol de empate de 1-1. E como é que saiu 2-1? O JP faz um lançamento pra frente, a zaga corta, a bola cai no pé do Rian. Então, assim, dos 3 últimos gols, tivemos uma interferência direta do goleiro, uma participação direta do goleiro, com saída de bola com os pés. Se você pega scout de goleiro, tem jogos que o Jota, o Guilherme, que trabalharam no Paulista, que eu fiz mais os scouts disso, tem mais ações com os pés do que com as mãos. Então como é que você não vai treinar isso no dia a dia? Você tem que treinar, não tem segredo. Eles têm que trabalhar domínio, eles têm que trabalhar leitura de jogo, eles têm que trabalhar tomada de decisão, eles têm que saber sair da pressão, eles têm que saber rodar essa bola, eles têm que saber fazer passe curto, passe médio, passe longo, tem que achar a bola entre linhas, como o Jota achou.
Então, cara, é assim, não só eu, o João também trabalha. Eu tô falando dos 15, 17, que o 20 eu não tive tanto contato, Sim. até pretendo estar próximo mais do 20, mas o Cauã do 20, Cauã Jesus. Cauã Jesus tem um trabalho espetacular com os pés, porque o João também trabalha diariamente. Sim. Os dias que eu participei de treinos com eles, assim, o Lucas também, o Vini também, o Pedro e o Matheus. Então, assim, cara, eles têm que saber trabalhar com pés. E eu falo isso, engraçado, ontem eu fiz um trabalho com os pés na academia de goleiros, para criança de 7 anos, 6 anos, 8 anos. Então, assim, vocês não precisam ser o Ronaldinho Gaúcho, eles nem sabem quem é. Vocês não precisam ser o Neymar com a bola nos pés, mas você tem que estar acostumado com ela, você tem que saber fazer um passe. E como é que você vai trabalhar isso? Não é com o menino de 17 anos, você vai começar com o menino de 7, que já faz um passe, já tenta levantar a bola, já tenta fazer uma transição. Eu até comentei com alguém que veio num papo com a Águia com a gente, não lembro se foi o Ferreirinha ou se foi o Dudu Cearense, um esses dois, que hoje em dia, se o goleiro vier da base sem saber jogar com os pés, ele vai ser preterido, né? Não fica. Ele vai ficar pra trás. Não fica. Pode ser um ótimo goleiro, mas se for péssimo com os pés, como era a maioria dos goleiros anteriores. Assim, tudo tem a transição e tudo tem a evolução no esporte. Eu ainda vejo muita gente falando que goleiro tem que saber defender. Técnicos de níveis... E zagueiro tem que zagueirar. Níveis gabaritados, que você fala assim, claro que tem que saber defender, mas ninguém falou que não tem que saber defender. Mas você quer um goleiro que só saiba defender ou quer um goleiro que já saiba atacar? A decisão é tua, como técnico, como preparador de goleiro. E aí? Pô, e se os dois defenderem muito bem? Você vai jogar a moeda pra cima? E vai na sorte? Não. Né? Critério de desempate. Claro, não é assim, ele só tem que saber jogar com os pés. Não é isso. Mesmo porque nenhum goleiro só sabe jogar com os pés. Se eles só soubesse jogar com os pés, ele era o número 10, não o número 1. Então, assim, eles têm... aí você faz a avaliação de tudo. Pô, defesa de meta, aquele é um pouco melhor. Saída aérea, esse é um pouco melhor. Trabalho com os pés, esse é um pouco melhor. Liderança, aquele é um pouco melhor. Enfim, e daí você analisa e fala, não, vou jogar com você por causa disso, disso, disso. Ou não, vou jogar com fulano por causa disso, disso, disso. É um contexto geral. Agora, que faz parte da evolução... Faz, e é um caminho sem volta também. Não tem mais. Você tem que saber jogar com os pés. Em níveis absurdo, muito bom, mais ou menos ruim, vai ter, natural. Mas o trabalho com os pés vai existir. Isso é evolução. Deixa eu polemizar um pouquinho agora. Vamos para a seleção brasileira. Vamos para a seleção brasileira. Que hoje acho que nós temos 3 grandes goleiros, né? 3. Até mais do que 3, mas esses que estão sendo convocados são grandes goleiros. Só que talvez o Ederson seja o que melhor joga com os pés. Ou que mais joga com os pés no clube onde ele joga. Sim, concordo. Mas o titular é o Alisson. Concordo. Mas aí você concorda com o Tite? Pelo tipo de jogo, sim. Eu acho que, assim, cara, tem muito questão de como o meu clube ou seleção joga, como o meu time é formado, como eu quero, como é a velocidade do meu jogo, como são minha primeira linha de passe. Então, é aquilo que eu falei, você tem que englobar mais de uma habilidade técnica. Acho ótimo, o Ederson e tudo mais, mas você tem que espelhar. Chegou coisa nova aí. Agora, hein, velho? Ó, acabei de falar da Empreenda Esportes, acabou de chegar fresquinha aqui a edição número 2, ó. Demorou, mas chegou. Eu falei que estava no site e agora está impressa também. Seja assinante. Desculpa, te cortei. Imagina que é isso. Pode falar. Então é aquilo lá, você tem que saber avaliar bem para saber quem colocar. Eu acho que o Alisson, nesse momento, é o melhor goleiro para a seleção nesse momento. Vai ser para sempre? Não. O goleiro foi para sempre. E, assim, também acho que talvez a próxima Copa ele não consiga mais ir por idade, essas coisas assim. A única coisa que eu penso um pouquinho diferente, às vezes... Talvez o errado seja eu, né? Eu gostaria de ver um goleiro mais novo como terceiro goleiro. Para ter a experiência, por exemplo... João Paulo, por exemplo, do Santos. Vamos assinar... não, chega no nosso, JP. Se fosse o JP, assina aí já, sem dúvida. O João Paulo do Santos. Tá bom. Um cara novo que tem se destacado, né? Talvez. Até o Joe do Santos, o Neto do Atlético. O Neto já chegou aí, né, em algumas convocações. Chegou aí. Mas eu acho que assim, você participa... Cara, é muito difícil um terceiro goleiro. Eu não me lembro, assim, de um terceiro goleiro que foi como terceiro goleiro e jogou. Fazer um joguinho lá. É difícil. Então, assim, tem que machucar o primeiro, machucar o segundo. Então, Tô pensando na Copa de 94 aqui, se algum... Não, Copa de 94 não. Eu tinha 4 anos.
Mas então, assim, pô, vamos imaginar, leva o Neto. Pô, já tem uma bagagem de Copa. Ah, mas o terceiro goleiro é importante. É importante, mas quem vai ser titular daqui 2 Copas? É um cara que nunca jogou nenhuma Copa? Ou que nunca vivenciou nenhuma Copa? E que se você parar pra pensar, no futebol é o auge do auge, né? Sim. Então, assim, pô, não vale a pena você colocar um carinha lá e falar, pô, ó, esse aqui tem uma projeção. O JP. O JP tem uma projeção. Ou o Guilherme, ou o Cauã, ou o Lucão. Pô, vamos pegar alguém lá da base que realmente tem uma... Pô, puta, esse moleque aqui tem uma projeção espetacular. Leva como terceiro. Faz uma experiência. Ele não, entendeu? Ou talvez numa Olimpíadas. A Olimpíadas às vezes dá mais pra fazer isso por causa do limite de idade. Sim. Mas daí leva... o limite é 21. Quando todo mundo vai, que tem 21 anos. A não ser os 3 que não tem, todo mundo tem 21. Pô, daqui 2 Olimpíadas você não vai ter o cara sempre um dos 3 é o goleiro. É. Por exemplo, o Brasil ganhou com o Everton no Everton, é. E era pra ser o Praz, né? Então, assim... Ia ser o Praz, que era mais velho que o Everton. Então, assim, não, até aí a questão, né? O goleiro tem a questão de segurança, de transmitir pra equipe e tudo mais. Mas o que eu vejo é assim, às vezes, não sei se não vale a pena... Arrisca, pô, coloca esse. É que não sou eu lá, né? Que você fala isso pro Tite, tá maluco, não sei o quê. Mas eu vejo como uma forma de você ir amadurecendo o goleiro e fazendo parte do processo. Pô, já participei uma vez como terceiro goleiro. O Rogério fala muito da Libertadores que ele não jogou, né? Dele estar no elenco, fala muito do Mundial, dele estar no elenco. Então tem umas coisas assim que eu acho até válida. Você citou agora há pouco, é a tomada de decisão. Sim. No jogador de linha, Sim. Às vezes a tomada de decisão é um erro de passe ou uma jogada que não deu certo. O goleiro não, talvez uma tomada de decisão errada influencia diretamente no resultado. Influencia diretamente. Sim. Como que você trabalha isso com os meninos? Eu trabalho de dia a dia. Às vezes é realmente deixar ele ver o que é melhor. O que é melhor? Às vezes eu faço isso muito eu não, né? A metodologia nossa faz isso muito na saída aérea. No meu tempo como goleiro, preparador de saber qual que sai e qual que não sai. Cada cruzamento, cada bola aérea é uma história. No meu tempo, o preparador de goleiro colocava 10 bolas. Ele cruzava as 10 bolas. A primeira vinha fechada na primeira trave, você tinha que sair. A segunda vinha totalmente aberta na segunda trave, você tinha que sair. A terceira vinha na marca do pênalti, você tinha que sair. A quarta vinha no bico da grande área, você tinha que sair. Aqui, então era assim, você tinha que sair. Qual foi a tomada de decisão que você fez aí? Nenhuma. Você simplesmente saiu pra bola. Agora sim, pô, contexto do jogo, tá 1-0 pra gente. Contra a Ponte. Não, por um pouco mais. Tá 2-0 pra gente contra a Ponte. Ó, sai uma bola lá depois da linha da marca do pênalti. Quem tá no gol vai sair do gol, abandonar a meta pra ir tentar cortar essa bola? Não. Vou tomar a decisão. Putz, essa bola tá longe. Eu não vou abandonar, se eu erro, não sei o quê. Ah, não, essa bola veio rasante na primeira trave, eu vou ter que sair, às vezes erra. Vai errar. Vai acontecer movimentação de erro e vai acontecer movimentação de acerto do adversário. Mas como é que é a tomada de decisão? Então essas coisas a gente trabalha no dia a dia. Fazer um trabalho de quedas. Dependendo do tipo de queda e qual é a próxima bola de defesa, se trabalha com giro ou com alavanca. O giro é quando o goleiro rotaciona no próprio eixo, né? Defendeu de um lado, gira e levanta para defender do lado oposto. Isso a gente fala de giro. Ah, defendeu do lado direito, a bola foi pro lado direito, como é que é a melhor forma de eu levantar? De alavanca. Tem treino que a gente faz a movimentação e ele toma a melhor decisão. Putz, essa bola girou, foi pro meu lado oposto, eu giro e faço o movimento de giro. Ah, não, essa bola foi pro lado de lá, então eu levanto de alavanca. Então você deixa a movimentação livre para eles definirem. Coisa que não acontecia lá atrás. Eu acho que algum tempo atrás, o goleiro brasileiro era muito robotizado. A pegada tem que ser assim, a entrada em 4 apoios, a cama tinha que ser desse jeito, a saída aérea é desse jeito. Então você robotizava o goleiro. Coisa que já não acontece na Europa. Então, assim, na Europa, o que eu vejo, assim, são 2 grandes escolas de treinamento, de trabalhos com goleiros, de ensinamentos para goleiro. A parte europeia, um pouco mais modernizada, de defender a meta sem visar muitas técnicas, mas tendo uma tomada de decisão absurda e geralmente de níveis altos de acerto. Pô, você vê o Neuer defender uma bola aos 45 do segundo tempo e caindo de barriga. O gesto técnico tá errado, mas quem chutou essa bola foi o Cristiano Ronaldo numa falta absurda. Ele não tomou o gol. Importante é não tomar o gol, meu irmão. Pô, ele faz uma cobertura de interceptação de área e tudo mais de forma espetacular. Pô, você vê um goleiro brasileiro buscar essa mesma falta com as 2 mãos sem dar rebote, com a técnica perfeita. Mas daí erra numa cobertura de 3 metros, ou erra num posicionamento de escanteio. Então, assim, são 2 grandes escolas. O Brasil eu vejo um pouco mais tecnicista, a parte europeia mais moderna e visando mais não tomar o gol. Mas são 2 jeitos de se ver a mesma coisa. Eu acho isso interessante.
Legal. Na transição de categoria, você acha que psicologicamente mexe um pouquinho com a cabeça deles ou dá pra seguir o trabalho tranquilo, assim, manter o nível e destacar na categoria mais... Depende do indivíduo. Tem indivíduo que entra na categoria de cima e você fala, cara, esse jogador cara já tava aqui há um bom tempo. Tem gente que você fala, não, dominava lá embaixo, sobe um pouquinho, caiu na selva, o leão já, né? Então, assim, depende de indivíduo para indivíduo. Que eu vejo a transição nossa com os goleiros, nós estamos vivendo uma transição de goleiros, eu acho que está indo muito bem. O João está tocando muito bem do 15 para o 17, do 14 para o 15 também, o Danilo tem se adaptado bem, os novos goleiros do Sub-15 também estão chegando legal, então assim, eu acho que a transição está sendo super bem feita aqui na nossa escola de goleiros do SCA. É isso aí. Show de bola. Ó, a gente já tá chegando no final. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a revista Giro Morumbi. Pra você que tem uma empresa aí que quer expandir a sua marca, tem um produto ou um serviço pra vender, as pessoas precisam saber que você existe pra te contratar. Essa revista circula na mão de milhares de pessoas aqui em São Paulo e pode ter a sua marca aqui estampada também pra você ser contratado, tá bom? Pra saber como é que faz pra anunciar aqui na revista Giro Morumbi, entre em contato no site giromorumbi.com.br ou pode mandar um direct no Instagram, @Giro Morumbi, que eles te atendem lá, tá bom? E fala também da plataforma Securicard, hein, que é sensacional. Com menos de R$ 2,70 por dia, você tem acesso aí ao maior programa de saúde do Brasil, além de ter desconto em diversos hospitais aí para consultas e exames também, tá bom? Além disso, com a mesma assinatura, você tem acesso ao aplicativo que te dá descontos e cashback em diversos estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Milhares de estabelecimentos. Então, para saber mais detalhes, você entra em contato ou acesse lá o Instagram, @seusecuricard, beleza? Para encerrar, Thiago, qual que é a sua aspiração de carreira, cara? O que você se imagina? Qual que é o seu sonho de carreira? Me conta aí. Claro que todo mundo tem o sonho de crescer, chegar na seleção, clubes internacionais, mas é uma coisa... Eu me pego pensando o quanto eu tô feliz aqui, sabe? Assim, próximo à minha um trabalho que eu gosto de fazer, a metodologia... Você mora aqui aonde? Eu sou de São Roque, então é pertinho, Então, assim, próximo à minha casa, um trabalho que eu gosto de fazer, consigo estar com meu filho, com a minha esposa, com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos. Então, assim, é algo que, nesse momento, eu sou extremamente realizado com a academia de goleiro, com o trabalho aqui, com a metodologia, com a troca de ensinamento com o João. O João é um cara parceiraço que me ensina muito, me ajuda muito, todos na comissão, né? Ale, Douglas, o Rafa quando estava no 15, o Diego, preparador físico do 15, o professor Nogueiro, o professor Leandro, o Rodrigão, são caras assim, o Marcel, são caras que eu aprendo no dia a dia, que às vezes você nem vê que você está aprendendo, você está absorvendo alguma coisa. Então, cara, quero muito chegar longe, como todo mundo, mas no momento eu sou extremamente grato ao SCA, grato pela oportunidade do João, pelo Edu que abriu as portas lá atrás e pelo tudo que eu vivencio aqui. Eu acho que falar um sonho pra mim de imediato é campeão paulista do 17, fazer uma boa... Tá no caminho, hein? Tá no caminho. Paulista no 17, ganhar na Copa no Retrô, a Aldeia Cup. Então, assim, vamos trabalhar com esses próximos, depois a gente sonha com seleção brasileira e mundos afora. Boa, resposta certa, então você ganhou um Big viva! Parabéns. Posso só mandar o momento Maguila? Manda o momento Maguila. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço. Não, eu agradecer meu pai e minha mãe, acho que são os heróis da minha vida. A Xuxa. A Xuxa, Meu pai era técnico de natação, então assim, eu me lembro... Não, isso aí os moleques não entenderam nada. Não, ninguém conhece a Xuxa. Isso é anos 90. Meu pai era técnico de natação, então assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho como criança mesmo é acompanhar ele em competição. Meu pai técnico, minha mãe professora, então amo eles, né, com muito carinho. Minha esposa, o Benê, chamo ela de Benê, a Fernanda, que é minha companheira de vida, assim, parceira, que me apoia, que me suporta, que segura todas as broncas lá em casa. Eu tenho um filho pequenininho, de 5 anos, Rogério, era para ser nome completo, mas não me deixaram colocar o sobrenome Ceni, então ficou só Rogério. Mas... Ia caçar treta nessa casa. Então, um beijão pra eles. Sócrates também não deu certo. É uma tradição de família. Não, brincadeira. Então, o meu irmão acho que é um cara que mais consome e curte o SCA de todos os tempos. É algo absurdo. Legal. Ele me manda mensagem, vi tal coisa, tal goleiro, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. O 15 tá melhor nisso, o 17 tá melhor naquilo, então... Um abraço para todo mundo, meus amigos e tudo mais. Eu acho que, de novo, acho que estou muito, muito feliz e muito realizado nesse momento aqui.
Valeu, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez. Parabéns pelas locuções. Os goleiros já me conhecem, eu sou um cara que chora com muita alegria. Na alegria eu choro bastante. A narração do seu gol com o jogo do São Paulo do Vitor Torres, absurdo, né? É absurdo, né? O gol da vitória, chega a arrepiar. O gol da vitória, já vi umas 10 vezes, é espetacular, show parabéns. De bola. Valeu, Tiagão. Eu que agradeço. Obrigado. Tiago, preparador de goleiros aqui do SK Brasil, obrigado pela sua companhia, você que esteve conosco até o final aqui do vídeo. Se não curtiu, já curte aí o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e pode comentar, tá bom? Fica à vontade, deixe seu comentário aí na caixa de diálogos e a gente vai batendo aquele papo nos comentários também. Voltamos na próxima terça-feira com mais um Por Trás das Traves para você. Um grande abraço e até mais. Tchau.